Fala pessoal, bom dia, beleza? Hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. São meio-dia e 11 minutos nesse exato momento. Tudo bem com vocês aí? Deixem um like de vocês, comentam, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Eu, eu tive um vídeo aí que bateu quase 1.500 visualização, mas de inscrito, né? Ou like é bem pouco, né? Mas enfim, é assim mesmo, não é só comigo. Todo o pessoal que grava conteúdo para o YouTube tem essa dificuldade, né? Com like e tudo mais. Deixa seu like. Aproveita agora aí que você já está assistindo, começou a assistir o vídeo, já deixa o like, senão você vai esquecer no final, não vai? Pessoal, boa semana para vocês, tá? Última semana do mês de agosto. Eu queria trocar ideia com vocês aqui, tá? Referente a aumento de lote, cara. Aumento de lote é algo tão simples, mas ao mesmo tempo ele pode se tornar complexo, né? E eu gostaria de conversar sobre isso com vocês hoje, tá? Trocar essa ideia. Deu na minha mente agora, eu estava conversando com um amigo meu, agora recente, deve ter umas meia hora atrás, sobre isso. Sobre o aumento de lote, tá? E eu gostaria, para começar essa conversa, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o gráfico. Hoje eu tomei o stop, certo? Stop de 402 pontos, correto? Então eu tomei esse stop de 400 pontos, né, pessoal? 402 aqui fica por causa do custo operacional, tá? E nesse momento, qual é que nós estamos? Nosso cenário. Eu estou vindo de 4 stops seguidos, tá? 4 stops seguidos. Então, cara, o que acontece? O aumento de lote, ele não é tão bicho de sete cabeças, né? Mas, para quem às vezes ainda é um pouco iniciante, ele talvez não enxergue algumas coisas que pode prejudicar a sua performance no aumento de lote, né? E é isso que a gente quer abordar aqui hoje para trazer algum insight, alguma coisa, alguma troca de experiência com vocês aí. Eu gostaria que vocês comentassem, né, colocassem seu ponto de vista, né? Porque eu sofri com aumento de lote e eu vou explicar para vocês o porquê que eu sofri, né? Então, é simples. Talvez alguém pode olhar e falar, cara, aumentar o lote é só aumentar. Vai lá no número de contrato e aumenta, né? Assim, a grosso modo é isso mesmo, né? É só a gente ir ali, ó, né? Aqui, ó, a quantidade é só aumentar, né? Só aumentar, de 12 agora eu vou para 15, né? Mas quando a gente trata o trade como profissão, como algo sério, não é por aí, cara. Não é mesmo por aí. Não é só aumentar o lote. Eu tenho que ter uma justificativa por que que eu estou aumentando o lote, tá? Eu sempre, eu vou falar de um jeito, pessoal. Isso que eu estou falando aqui, eu já falei em outros vídeos. Mas como tem muita gente nova aí que chegou, uns 50 pessoas que chegou aí da semana passada para cá, eu preciso abordar de novo, né, o tema, porque às vezes as pessoas não vão ver. É tantos vídeos que às vezes nem todo mundo consegue assistir tudo, né? Eu faço a semelhança, eu assemelho o aumento de lote com uma empresa contratando um profissional, certo? Imagine que você tem X quantidade de funcionário e você quer contratar mais funcionário. Você tem que ter o motivo pelo qual você quer contratar mais funcionário, correto ou não? Não, porque está aumentando a demanda, né? Pelo meu produto ou serviço, né? E eu não estou dando conta. A quantidade de funcionário que eu tenho, eu não estou dando conta. Então, o meu faturamento está aumentando, né? E junto dele, a minha despesa tem que aumentar também, né? Porque aumenta o faturamento, é óbvio que você precisa de mais estrutura para atender aquele novo faturamento, né? Isso vai demandar espaço maior, mais maquinários para produzir, mais pessoas para dar conta, né, da demanda. Enfim, e o trade, cara, é a mesma coisa, não muda muita coisa, velho. Por que não muda? Porque você tem que enxergar os contratos como se fosse funcionário seu. Cada contrato tem um custo, né? Vamos imaginar que esses custos de cada contrato são os custos trabalhistas que você tem com o funcionário, né? Então, o custo operacional para cada contrato é o custo trabalhista e tudo mais, de ter aquele profissional, dos impostos que eu pago sobre aquele profissional, correto?
Então eu gosto de assemelhar muito a quantidade de contrato com quantidade de funcionário. É a mesma coisa, né? Você precisa de ter capital para aumentar lote, você precisa ter capital também para contratar mais funcionário, correto? Então, cara, eu tenho que ter uma justificativa, como eu falei. Para mim aumentar a minha mão, eu tenho que ter uma justificativa, tá? Plausível. Para mim, é um plano de negócio, correto? É um plano eu tenho que ter um plano. Por qual motivo eu estou aumentando? Qual que é o que eu estou enxergando? Qual a expectativa, né? Qual que é a gestão de risco para isso que eu preciso, né? O caixa que eu preciso para ter essa quantidade de funcionário, essa quantidade de contrato. Então, tudo isso, pessoal, tem que ter na planilha, tem que ter no plano de negócio, no plano de trade de vocês. Vocês têm que ter essas coisas, pessoal. Vocês não podem aumentar lote só porque você quer aumentar o lote. Não, eu não faço isso, tá? E assim, por mais que pareça simples, mas não é tão simples. Ele exige essas cautelas. Vamos lá. Quando eu começo o ano passado, é, vou mostrar o gráfico completo, tá? Aqui atrás, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Primeiro aqui, ó, operações, tá? Vamos voltar lá no princípio. Quando eu inicio aqui no começo de abril com 2 contratos, pessoal, muita gente já viu isso, mas vocês que são novos aí, talvez nunca viu, né? Quando eu inicio com 2 contratos em abril, com 2 funcionários, né, eu precisei ter um determinado capital para justificar esses 2 contratos ou esses 2 funcionários, correto? Então, para quem não sabe, o gerenciamento de risco que eu uso, para cada contrato que eu opero, eu utilizo R$ 2.000. Mas quando eu calculo usar R$ 2.000 para cada contrato, pessoal, eu não tiro esses números da minha cabeça. Não é que eu acho melhor começar com 2.000, né? Não, pessoal, não é assim. Você não vai montar um negócio, vou montar um negócio que eu acho que 50 mil dá para montar esse negócio. Não, calma aí. Que negócio é esse que você está montando? Qual que é a expectativa de faturamento desse negócio? Qual que é o custo, né? Qual que é a região que eu preciso instalar esse negócio? Né? Depende do negócio, que tipo de negócio você quer, né? Uma sorveteria, pô, aonde eu tenho que ter uma sorveteria? Em um bairro legal, num centro de preferência, onde passa o maior número de pessoas na calçada, enfim, aonde pega sol, né? Eu não quero ter a sorveteria do outro lado da rua onde não pega sol. Quero ter a sorveteria onde pega o sol, né? Destaca a minha loja, de preferência de esquina. Enfim, todo esse jeito de você criar um negócio, para o negócio ter sucesso, depende todo desse planejamento, né? E a vida do trader, velho, profissional, que quer de fato viver de mercado um dia, ele também precisa ter esse mesmo pensamento. Pô, eu quero montar um plano de trade, mas calma aí, com base em que eu estou pegando R$ 2.000 para cada contrato? Então é aí onde vem o plano de negócio, né? Onde vem o estudo, que faz a viabilidade do negócio, né? Assim que fala. Você tem que ver a viabilidade da sua estratégia, o seu modelo operacional. Então, quando você faz lá o backtest, que eu sempre falo, de 4, 5 anos, você vai ver, pô, agora eu quero enxergar os piores cenários da minha estratégia, o que, que aconteceu nos piores cenários. É daí que você vai criar o seu gerenciamento de risco e é daí que você vai tirar o número ideal para você usar como operacional para cada contrato, correto? Até aqui, tranquilo? Então, legal. Com base nisso, nos meus backtest, foi que eu cheguei que eu precisaria de R$ 2.000 para cada contrato. Para cada funcionário que eu tivesse trabalhando para mim, eu preciso ter de caixa R$ 2.000 para manter a operação funcionando, correto? Então, legal. Então, quando eu começo ali em abril, eu tenho R$ 4.000 para iniciar, correto? Por quê? Eu iniciei com 2 contratos, com 2 funcionários. Então, nesse cenário, eu precisaria ter R$ 4.000 de capital de giro, entendeu? Para mim conseguir tocar o meu negócio. A minha empresa é Trade SA, exemplo. Né? Você pode, isso que eu estou falando, pessoal, é um insight que você pode aplicar para o trade, pode aplicar para a empresa que você quer montar,
a qualquer coisa que você for fazer da vida. É aquilo que eu falo, aqui é uma troca de ideias sempre, né? Para tentar ajudar de alguma forma. Então, legal. Então, eu tenho 4.000 inicial, eu sei que com 4.000 eu tenho um fluxo de caixa onde eu consigo manter esses dois contratos, manter esses dois funcionários, né? Sem correr o risco de quebrar facilmente. Quando eu falo sem correr o risco de quebrar, pode quebrar? Lógico que pode quebrar. Se parar de funcionar, quebra. Se a sua loja não vende sorvete, ela quebra também. Por isso que é importante fazer o estudo. Com estudo, com planejamento, backtest, a probabilidade de você quebrar, ela diminui muito, entendeu? Muito. Se você for comprar, montar uma sorveteria, se você fazer a pesquisa de mercado, né? A pesquisa mercadológica, que chama nome técnico aí para quem é da área, você vai ver que com tudo isso, a probabilidade de você quebrar diminui muito. Diego, mas a estatística é cruel com as empresas. É, velho, com o trader também é cruel. Mas a estatística é cruel para quem não faz a lição de casa, cara. Quem faz a lição de casa, as coisas tendem a ser um pouco mais, menos difícil, menos complicado. As dificuldades vai ter do mesmo jeito. Só que você já superou as dificuldades iniciais que te levam a quebrar. Com o quê? Com planejamento, organização, direcionamento correto dos lotes, dos funcionários e o controle de tudo isso junto. Simples assim. Então, quando eu começo em abril do ano passado, eu começo com 2.000 por contrato. Lógico, como eu entendo que eu preciso de 2.000 por contrato, automaticamente eu entendo que eu só posso aumentar a mão ou contratar funcionários a partir do momento que eu tiver R$ 2.000 ganhos sobrando no meu caixa, correto? Se eu preciso de 2.000 para começar uma estratégia, automaticamente eu preciso de mais dois para aumentar o número de contratos, certo? Até aqui tudo bem, legal? Legal. Então fiz o backtest, planilhei e falei, legal, para cada 2.000 que eu ganhar, eu vou aumentar o contrato. Legal. E quando eu começo ali, eu cheguei a ganhar R$ 4.000. Legal? Quando eu ganho 4.000, lógico, você fazendo conta, óbvio. Você falou, se eu ganhei 4, Diego, você ganhou 4, você automaticamente pode aumentar dois contratos. Sim ou não, pessoal? Se é 2.000 de risco, para cada 2.000 que eu ganhar, eu aumento o lote. Concorda? Ganhei 4.000, então o que, que eu posso fazer? Aumentar de 2 para 4, dobrar, porque eu já dobrei, iniciei com 4.000, agora eu estou com 8, correto? Isso é legal. Backtest, planilha, me autorizou a aumentar o lote, me autorizou, é como uma sorveteria. Eu tinha um faturamento de 40.000, agora eu estou faturando 80, eu vou dobrar o número de funcionário, né? Porque eu preciso de mais gente para atender essa demanda. Atendia 40.000 pessoas, atendo 80 hoje. Precisa de mais gente. Não é por aí, né? As empresas normalmente elas fazem os funcionários, espremem ele o máximo para conseguir atender e contratar. Se precisa contratar o dobro, eles não contratam o dobro, contrata 30% e sobrecarregam o seu funcionário para quê? A ideia das empresas é o quê? Minimizar custo e maximizar lucro, né? Mas teoria tudo é lindo, né? Na prática não é bem assim. Mas enfim, no trade aqui isso não funciona, tá? Se você tentar minimizar risco, exemplo, se você tentar fazer mais com menos, você vai quebrar, velho. Aqui não dá. Exemplo, como assim, Diego? Vamos lá, eu uso 2.000 por contrato. Se eu botar na minha cabeça que com, R$ 700 eu vou conseguir fazer por contrato, ou seja, o que, que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o meu custo, não é isso? Porque agora eu preciso de 700 para um contrato, não 2.000. Ou seja, com 20.000, em vez de eu operar 10 contratos, certo? Agora com 20.000, eu não vou operar 10. Eu vou operar 30. Entendeu ou não? Eu estou me expondo mais para maximizar meus lucros, mas os riscos, velho, de ter ruína é muito grande. Entendeu? É tipo você montando uma empresa e se alavancando muito, né? Você alavancando seu negócio. Você tem pouco fluxo de caixa, né? E você investiu muito em maquinário acima da sua demanda. Às vezes você tem demanda ali para produzir sorvete. Vamos imaginar que você é um produtor. Você tem 5 máquinas ali que atende 40.000 picolés no mês, né? Isso é legal, uma fábrica de sorvete e tal. Aí de repente você põe 10 máquinas, você dobrou o número de máquinas, só que você não dobrou de 40.000 para 80.000 o número de picolé.
Você saiu de 40 mil para 50 mil, 60 mil. Ou seja, a conta não fecha, né? Ou seja, você está aumentando muito o seu custo, tá entendendo? Sendo que você não tem demanda para isso. Fui claro, eu acho que fui claro até aqui, né? Então, o que acontece? Ali, em abril, eu começo com 2, legal. Logo quando eu ganho meus 4 mil, pessoal, eu saí de 2 para 4 contratos. E aí vem meu primeiro aprendizado como trader. A planilha, cara, os números não mentem. Só que a planilha ela não consegue transmitir para nós o sentimento e a experiência vivenciada no mercado, pessoal. Isso é fundamental, cara. A planilha ela é sem sentimento, ela não tem coração, né? Você vai alimentando ela com números e ela vai te dando um resultado ali, entendeu? Real, né? Não tem erro. Um mais um é dois, não tem, entendeu? Só que às vezes, para um negócio dar certo, não basta você ter os números na mão. Porque se fosse assim, estaria cheio de gente aí vencedora, porque manja de conta. E não basta. A expertise do negócio vale mais às vezes do que uma conta bem feita. Lógico que se tiver expertise e tiver uma conta mal feita, vai quebrar do mesmo jeito. Só que a expertise ela vale mais. Porque a conta você pode pagar para qualquer contador, né? Qualquer pessoa pode fazer a conta para você. Mas a expertise do negócio, isso você não consegue terceirizar. Então, é fundamental que vocês desenvolvam expertise no modelo de negócio, no modelo operacional que vocês desenvolveram, tá? Vamos lá? Então, quando eu começo com 2 e vou para 4, por quê? Porque eu ganhei o dinheiro e falei, pô, olhei para minha planilha, falei, bom, para cada 2 mil que eu ganho, me autoriza a aumentar a mão. Eu ganhei 4, eu vou para 4 contratos. Legal, tá correto o pensamento. Mas faltava o quê? Sabedoria, faltava experiência e expertise, né? E aí eu aumentei minha mão, correto? Só que aí vamos lá, eu caio no meu primeiro buraco como trader, né? Quando eu aumento minha mão, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó. Vamos colocar no gráfico para vocês entenderem melhor. Do dia 2, eu vou pôr até o dia 19 de agosto do ano passado. Pessoal, como sempre, o vídeo é um pouco extenso, porque aqui, cara, de novo, aqui é para ajudar, tá? Ajudar, trazer insight para vocês mudarem, cara, tá? Para vocês mudarem a forma como vocês enxergam o mercado, como vocês fazem as coisas. Tem gente que vai precisar disso, tem gente que não precisa, mas tem pessoas que vão precisar disso. Talvez agora você não precise, mas pode ter certeza, você vai precisar disso lá na frente. Então vamos pegar aqui, ó. Ó que legal. Então aqui abril, lá atrás eu vim abril, maio ganhando, junho arrebentando a boca do balão. Ah lá, cheguei a bater os 4 mil, correto? Legal, de zero, né? Fiz 4 mil, com mais 4 inicial foi para 8. Legal, o que que eu fiz? Vou dobrar meus lotes, não é isso? Pessoal, isso daqui 34, 15, isso daqui foi disciplina minha, tá? Mas aqui eu dobrei meu lote para 4 contratos, tá? Se você for ver aqui, ó, inicial 2, né? Só vocês verem o vídeo mais para trás que eu conto no meio do caminho que eu tive problema com indisciplina, eu tive, claro que eu tive. Mas aqui, ó, eu cheguei em 4 aqui, ó, tá vendo, ó? 4. E aí eu não aguentei o tranco, o drawdown veio. Veio, olha lá, 4, 4, 4, 4 e balançou minha cabeça. Mexeu comigo, e olha lá, eu comecei a sair da disciplina. 15 contrato, 12, porque aqui eu já tinha me perdido. Por quê? Por conta disso, ó. Eu subi com 2 e quando eu desci com 4, eu desci dobrado. E aí teve um peso muito grande na minha performance. Olha só, eu voltei para o zero. Olha lá, eu fiz 4 mil e aí voltei para 558. Ou seja, faltou a sustentabilidade do negócio. Exemplo, você montou a sorveteria, cara. Do nada, você tem uma média de faturamento ali. Imagina, você aumenta o número de funcionário, você fabrica lá, aumentou o número de máquina, e aí de repente você bate lá o faturamento. Nossa, fantástico, que te fez acreditar que seria daqui para frente aquele faturamento, né? E você aumentou, dobrou o tamanho do galpão, a quantidade de funcionário, e de repente aquele faturamento que você teve não vai vir no próximos meses. E aí você tem a queda de faturamento e o custo dobrado. A conta não vai fechar, certo? Você vai precisar o quê? Sair do galpão novo, grande, que você alugou, e ir para o menor de novo e demitir funcionário. Olha o custo que você vai ter, isso vai te quebrar.
vai quebrar. Se você tiver problema de caixa, não tiver um caixa legal, você vai quebrar. E aqui eu corri o risco de acontecer a mesma coisa comigo como trader, né? Eu tive, ó, comecei com 4, com 2 contratos, com 4 mil. Eu cheguei aqui em cima, dobrei o número de contratos. Só que quando eu chego aqui embaixo, pessoal, o correto era fazer o quê? Talvez se livrar de 2 contratos, de 2 funcionários e colocar a bola no chão. Por quê? Agora eu tô com 4 mil e operando 4 contratos. Aqui embaixo eu tô com 4 contratos. Entendeu? Diego, legal, velho. Entendi. Você subiu com 2 e é como se aumentou a mão, você pegou um drawdown com a mão dobrada e aí você devolveu tudo. É, legal. Só que não é só o devolver. O problema é que eu devolvi e agora eu tô com 4 contratos aqui embaixo, sendo que eu deveria estar com 2 pelo capital que eu tenho aqui, certo? Ou seja, eu tô com um problema sério. Eu tô com um problema de ficar solvente. Insolvente, quer dizer, insolvente. Eu tô com problema de não ter dinheiro para pagar esses 4 funcionários, esses 4 contratos. Entendeu? Porque o dinheiro que eu tenho é para pagar 2. Eu tô com 4 ali. Vocês entenderam até aqui? Então, cuidado. Quando for aumentar o lote, pessoal, faz um planejamento, faz uma organização, tudo por trás, bem bonitinho, cara. Porque ser trader não é para hoje, para amanhã, para o ano que vem, não. Ser trader é para a vida toda. Eu quero ser trader a vida toda, não é um dia, não é um mês, não é uma semana, cara. Então a gente precisa ter um bom planejamento financeiro. A gente precisa estar organizado, bem amparado, com boa expertise de mercado. E aí eu tenho o meu primeiro choque de realidade. Diego, nem tudo que a planilha fala para você, você deve fazer. Você tem que ter expertise de quando contratar, de quando aumentar. Porque existe uma coisa no mercado, pessoal, financeiro, ou no mercado tradicional, como uma fábrica de sorvete, que se chama sazonalidade, né? São períodos onde você não tem tanta demanda, né? E aqui no mercado, a nossa sazonalidade são os períodos de drawdown. São aqueles períodos ruins, de mês ruim, trimestre ruim. Ah, Diego, mas isso existe? Existe, cara. Se você quer ser trader, já fique sabendo. Se você é trader e não passou por isso, pois já fique sabendo. Existe drawdown. Existe períodos de rebaixamento de capital, onde você fez topo lá em 100 mil e de repente você está com 70 mil só na conta, porque 30 mil já derreteu, porque seu capital está sendo rebaixado. O seu modelo operacional está passando por momentos difíceis de teste. Essas são as sazonalidades da vida do empreendedor que é trader, entendeu? Do empreendedor dono da fábrica de sorvete, né? Aí as fábricas de sorvete e tudo mais, elas criam outros produtos com o objetivo de diminuir essa queda de faturamento. Legal, ok, eu acho válido. E como trader, dá para a gente criar outras estratégias para diminuir esses períodos de sazonalidade de alguma outras? Dá, pessoal. Tem gente que opera 3, 4, 5 estratégias justamente para isso. Para elas diminuir momentos ruins específicos de cada estratégia. Eu não gosto disso. Eu, Diego, particularmente gosto de operar uma única estratégia, tá? Já operei 5, 6 estratégias de uma vez só, com robôs automatizados, tá? Não é robô que vende por aí não, viu? Esquece isso daí, não é não, tá? Então, eu particularmente não gosto. Eu gosto de uma estratégia, aceitar o período ruim dela, o período sazonal dela. Como é que é assim, Diego? Como é que é aceitar? Pense comigo, vamos ter uma empresa e eu tenho caixa suficiente para suportar o drawdown dela, para suportar um período ruim dela, para suportar o período onde não vai ter vendas, né? Eu consigo manter. As empresas não fazem isso, as empresas grandes, elas não mantêm seus funcionários, às vezes dá férias coletivas quando está no período ruim, para não ter que mandar embora, porque elas têm caixa, velho. Então elas conseguem suportar, entendeu? Então, como é que faz para ser assim? Você tem que ter um planejamento financeiro bem feito, né? Então, a expertise conta muito nessas horas. Então, quando eu aumentei a mão e tive essa queda bruta no meu rebaixamento de capital, na minha performance, conforme eu mostrei aqui, legal, isso fez eu refletir, Diego, nem sempre que a planilha mostrar para você que você deve aumentar a mão, você deve aumentar a mão naquele exato momento só porque a planilha falou. E aí eu começo a mudar um pouco o meu comportamento. Eu falei, legal, então eu vou começar a aumentar a mão em períodos específicos, né? Para mim evitar esse drawdown. Legal, eu desci com 4, só que aí na hora que eu cheguei aqui embaixo, se eu não me engano, eu aumentei, não sei, foi não, não foi não. Acho que eu continuei com 4 por conta do abalo psicológico.
Deixa eu ver aqui. Setembro. Vamos lá. Aqui as cagadas, legal. Eu fiquei com 4 lá. 4, 4, 4, 4, 4. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Por que que não tá aparecendo a data? Ué, a abertura tá aqui. Deixa eu excluir o tempo. Porque pra mim o tempo aqui, ok? Aqui as datas, ó. Tá aqui, ó. Tá? 30/9. Então, 4 contratos. Legal. Você vê que eu permaneci com 4 contratos. Então, quando eu volto para o topo, eu desci, eu subi com 2, desci com 4. Como eu permaneci com 4, por quê? Eu poderia aumentar mais lote aqui? Não, cara, não. Eu acabei de falar para você do gerenciamento de risco. Eu só tinha 4 mil. E esses 4 mil, eu dobrei a mão para 8 mil, eu dobrei a mão para 4 contratos. Imagina aumentar mais contrato aqui. Para mim aumentar aqui, é como se, vou imaginar, é como se eu, como empresário, pegasse um empréstimo do banco para conseguir custear, né, uma nova perspectiva que eu estou enxergando para minha empresa. Ou seja, para mim aumentar a mão aqui, pessoal, eu teria que pegar mais dinheiro de fora, de outra conta minha, enfim, eu tinha que colocar mais capital inicial, capital na empresa, no trade, entendeu? E eu não estava disposto, porque eu comecei com 4, fiz 8, eu não estava disposto a colocar mais 4 do meu bolso para aumentar mais lote ali. Até então eu não tinha convicção de que de fato ia voltar a performar. Podia não voltar, e aí? E aí, se não volta, beleza, eu quebro, mas eu quebro pequeno, vamos dizer, não quebro grande. Né? É o risco do empresário, né? Às vezes você prefere tomar um tombo grande ou pequeno, né? Às vezes é bom tomar um tombo pequeno do que um grande, né? Porque o grande às vezes você já não se recupera mais. Olha o mercado aí, quantas pessoas perderam 100 mil, 300 mil, 400 mil? Conta aí quanto você perdeu. Se você conseguiu se recuperar, tem muita gente que não consegue, pessoal, voltar mais. Às vezes ela perde um valor que ela faz conta e fala, cara, vai levar 7 anos para me recuperar isso daí. Entendeu? Então precisamos ficar atento, né? Ter expertise de quando aumentar lote. Então, legal. Ali em setembro eu continuei com 4. Vamos ver quando eu tive aumento. E aí veio outubro. Ah lá, que legal. Outubro, eu fiz topa lá. Legal, passei por período ruim de novo. Vamos ver se eu teve aumento de lote. Ah lá, eu tive aumento de lote sim, ó. Quando chegou aqui 25 de outubro, eu aumentei lote. Eu aumentei para 5 contratos, legal? Por quê, Diego? Porque aqui 5 contratos, porque aqui eu já estava conseguindo ver o negócio crescer de novo, indo para frente. Então o que que eu comecei a ter? Expertise. Qual que foi a expertise? Pô, toda vez que o mercado tiver um rebaixamento de capital significativo, eu quero aumentar a mão. Ou seja, olha só como já mudou minha visão. Eu não quero aumentar a mão quando a minha planilha falar, Diego, você ganhou 2 mil, você pode aumentar a mão. Não, porque eu vou estar aumentando a mão no topo, entendeu? Eu quero aumentar a mão quando a minha planilha fala que eu posso aumentar a mão, mas em um drawdown. Tipo assim, as médias alinhadas, entendeu? Confirmando a tendência. Ou seja, eu quero aumentar a mão nesse cenário, no melhor cenário possível, tá? E aí vem um toque, uma cereja do bolo. Cuidado. Cuidado com a proporção que você tem aumentado a mão referente à quantidade de contrato que você está operando. Como assim, Diego? Às vezes você tem uma empresa com 10 funcionários, você contratou mais 10, você está aumentando em 100% sua capacidade, né? Seu custo. Pô, às vezes de 10 você vai para 12 funcionários, né? Você está aumentando 20%, legal. Cuidado com a alavancagem, pessoal. A alavancagem, ela tem o poder de, né, nos colocar rico da noite para o dia, mas ela tem o poder também de nos destruir da noite para o dia. Então, eu não quero ficar rico da noite para o dia. Eu quero criar segurança o máximo possível para mim ir devagar. Aí é perfil, pessoal. Vai ter doido que vai se atirar, entendeu? Vai tentar tudo ou nada. A maioria que tentou fazer isso quebrou, tá? E eu conheço pessoas próximas a mim que quebrou, tentando fazer não a win, mas mais agressivo, né? Então, cuidado, cara. Você não precisa ter pressa. Isso daqui é pra vida toda. E aí vem a cereja do bolo. Por que que eu tô comentando isso? Porque eu tô aumentando um contrato.
Eu estou aumentando, opero com 12 contratos hoje, correto? Então eu estou aumentando para 13 a partir de amanhã, tá? Mas por que eu estou aumentando, sendo que não vem um drawdown ainda que eu estou esperando? Porque a proporção do contrato, um contrato que eu estou aumentando referente ao que eu já opero, vai representar pouco. Vamos voltar lá. Eu estava com dois contratos, eu iniciei com dois contratos, eu fui para quatro, eu dobrei, não foi? O número de contratos, ou seja, eu estou aumentando muito minha exposição. Cara, de quatro contratos para cinco, se a gente for fazer um estudo, nós estamos falando de aumento de 20% do meu efetivo de contratos, né? De 5 para 6 vai caindo, de 6 para 7 vai caindo, de 10 contratos para 11, cara, caiu já para 10%. Ou seja, você percebe que a alavancagem ela vai diminuindo com o tempo, frente ao número de contrato? Então, hoje eu opero com 12. Por que eu vou aumentar para 13? Porque justamente é isso que eu estou falando. Vamos lá. Outubro. Legal. Novembro. Ó, drawdownzinho. Legal. Dezembro. Pô, finalizamos dezembro ali, na faixa dos 4.400. Quantos contratos? Operando com 5. Legal? Então eu finalizo o ano. Opa, aqui ficou novembro. Dezembro. Falta dezembro. Ah, ficou menos, ó, caiu, ó, foi para 3.400, legal. Eu finalizo um ano operando com 5 contratos. Por que 8 aqui? Ah, aqui eu devo ter feito alguma merda, né? Beleza, mais importante é o resultado financeiro aqui, ó, os R$ 400 de stop manteve, tá? 5 contratos, pessoal, 5, ó, mantive o ano, finalizei o ano com 5 contratos, legal. Só que eu tô no período de down, não é isso? Olha o gráfico, ó. Fiz topo lá em 6, cai para 3,5. Ou seja, um drawdown de 50% da conta, correto? Então continua ali, ó. Janeiro, vamos lá. Ó, drawdown. E a quantidade de contrato, ó, fui para 6, pessoal, tá vendo? Mas por que, Diego, você foi para 6, sendo que você não ganhou? Você espera ganhar 2.000. Lembra da expertise que eu falei? A expertise, cara, entrou em ação. Agora eu junto a planilha que me autoriza a entrar com mais lote, mais a expertise que eu adquiri nesse período com o mercado, cara. Entendeu? E por que que eu aumentei a mão de 5 para 6? Primeiro, mais financeiro eu fui ganhando fora do mercado, tá? É como se eu fosse uma empresa pegando empréstimo, né? Então eu, como trader, peguei empréstimo de mim mesmo, coloquei mais dinheiro à disposição minha para mim aumentar minha mão. Então é mais basicamente isso. Mas por que, Diego? Por conta do cenário que eu estava enxergando para 2025, tá? Com base em backtest e tudo mais, né? Então, legal. Então, quando começa janeiro, eu já aumentei para 6, pessoal. E aí falei, vou ficar quietinho agora com 6, vou esperar agora vou esperar o fruto, né, do aumento de lote começar a vir. E aí, legal, de 6, vamos ver quando eu fui para 7. Aí vem fevereiro. Ó, olha lá, de janeiro, aqui embaixo, olha lá, já fui para o topo de novo. E aí, continuei com 6, ó, fevereiro todinho, legal? Vamos para março. Olha lá, março com 6 ainda. E o gráfico? Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Eu saí lá de 6 e fui para 10. Não é isso praticamente? Em março de 2025 desse ano. E ó, com 6. Então, quando eu saio de março e vou para abril, provavelmente eu já aumentei minha mão. Vamos ver? Ah lá, fui para 7. Ou seja, calma aí. Se eu estava com 6.000 aqui, com 6 contratos, quando eu bati 10, eu fiz 4.000. Eu não poderia ir de 6 para 8 contrato? Não é isso, pessoal, a matemática? 2.000 por contrato. Se com 6.000 eu estava com 6 contratos, quando eu bati 10, eu poderia ir para 8 contratos. Mas por que eu fiz só para 7? A expertise. Qual que é a expertise aqui? Eu estou no topo. Eu vou aumentar minha mão no topo, dobrado. De 6 para 8, nós estamos falando de quantos por cento de aumento? Vamos ver. 6 contratos para 8, 6 mais. Vai dar o quê? Uns 25%?
Dá mais, né? Dá mais. 6 mais 30%. Acho que é isso, né? É, vai dar um pouquinho mais de 30, ou seja, você tá entendendo ou não? Você tá entendendo? Eu aumentei de 6 para 8, eu aumentaria minha exposição em mais de 30%, ou seja, é como se eu estivesse aumentando a quantidade de funcionário em 30% na minha empresa. E aí eu tenho que ter uma justificativa. Diego, mas você teve a justificativa que foi o faturamento, você ganhou mais. Não, amigão, mas e o próximo mês? Mas como assim, Diego? Pensa comigo, você montou uma empresa e você sabe que essa empresa tem uma média de faturamento anual. E você está muito acima da média, você sabe que a tendência é voltar à média. Então tem que tomar cuidado. O trade, pelo menos, é assim, entendeu? Vai voltar à média. E você quer voltar para a média? Subiu com 6, afastou da média. Você quer voltar para a média com 12 contrato, com 10? Ou você quer esperar voltar à média para você aumentar a mão com mais força? Entendeu ou não? Isso são expertise, pessoal, que você só vai pegar quando você estiver fazendo, vendo acontecer, tá? Isso não se vende por aí. Isso não se tem em curso aí dos caras, velho. Isso é você vivenciando o mercado, entendeu? Isso eu vivi eu fazendo. Eu fui entendendo isso, fechou? Então, legal. Então, eu não quero de 6 para 8 aqui, mas de 6 para 7 eu quero, por quê? De 6 para 7 eu não estou me expondo em 30%, mas estou me expondo em 15%, entendeu ou não? Metade. Por que metade? Quando cai mais, aí eu coloco outro contrato. Legal? Eu contrato outro funcionário quando cai mais, então eu fui para 7. E aí você vê, vai devagarzinho. Maio. Ah lá, 8. Por quê? Dia 23 de maio eu fui para 8. Quando? Aqui, ó, dia 6 de maio eu fui para 8. Por quê? Vamos achar 6 de maio. Aqui, ó. O topo foi 10 mil. Eu caí aqui para 6, para 7. Legal, esperei dois stops seguidos, provavelmente que a minha regra é essa. E aumentei. Vem uma sequência de ganho, deve ter vindo dois stops seguidos, eu aumentei para 8. Vamos ver. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Ó, stop dia 30 de abril. Aí foi um 0 a 0. Dia 2 de maio. Aí o stop dia 5 de maio. O que aconteceu dia 8? Aumentei a mão. É minha regra, eu espero dois stop. E aí fui para 8 em maio. Legal, né? 8 contratos, estou no topo. Então, calma. Dá para aumentar a mão no topo? Diego, só aumenta a mão no topo? Aumento, pessoal. Eu só não aumento drasticamente. Como assim drasticamente? Eu não posso estar com 8 contratos no topo e porque eu ganhei, vamos supor, 8 mil reais, que me permite aumentar 4 contratos, eu vou pôr 4 contratos lá no topo. Não, cara, essa expertise eu tive. Eu vou colocar dois. E se ele continuar subindo? Paciência. Ele continuar subindo, eu vou pôr mais dois, eu vou pondo. Só que nunca eu vou pôr a mão cheia lá no topo, cara. A planilha falou, Diego, põe 10 contratos aqui. Você tá com 10 e você ganhou 20 mil reais, você tem que pôr mais 10 no topo. Eu não vou pôr, velho. Eu ponho 5. Espero cair, vou pôr mais até completar os outros 5. É tipo fazendo preço médio, pessoal. Você não quer comprar uma ação, igual o Banco do Brasil estava a R$ 30 esse tempo atrás, né? Chegou a bater, eu acho. Você não quer comprar 1.000 ação ali, tudo que você tem, e ficar pendurado lá no topo e pegar um drawdown forte, né? Não, você comprou 1.000 lá embaixo, você vai comprando, né? E aí quando você vem a queda forte, aí é onde você quer fazer o quê? Comprando mais e aumentando. Aí você para de comprar 1.000, você começa a comprar de 2. E aí quando tá 40% de queda, um Banco do Brasil, você não quer comprar de 2.000, você já quer comprar de 5.000. Você vai trazendo o médio para baixo. É mais ou menos isso. Eu faço um médio, não no número de contrato. Eu faço um médio em relatório de performance, cara. Eu quero fazer o médio aqui, ó. Tá? Eu quero fazer meu preço médio quando esse gráfico estiver aqui embaixo. Aqui que eu quero me expor, tá entendendo ou não? É mais ou menos esse o meu racional. Então, fui para 8, legal. E aí, junho? Ó que legal, junho. Olha o arrebento, velho. Olha aqui, ó. Saio de 9 mil, eu estouro para 19. Eu fiz 10 pau no mês. Legal. Ou seja, para pensar comigo, pessoal. Eu ganhei 10 mil em junho. Se eu utilizo 2 mil por contrato, faz a conta aí. Quantos contratos eu teria aqui? De 8 para quantos? 8 com 5, que dá 5. 10 mil dividido por 5 dá 2 mil por contrato.
Ou seja, a minha planilha falou, Diego, você pode, a partir desse momento, operar agora mais 5 contratos. Você pode contratar mais 5 funcionários. Alto lá, amigão, eu tô longe da média, cara. Como assim, Diego? É, cara. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Essa esticada você acha que é saudável? É dinheiro, não é? Mas você acha que é saudável? Isso daqui, cara, vai passar por uma correçãozinha, velho. Ou correção mais profunda. Não é saudável, cara. Tá? E eu sei disso. Você, como trader, vai saber disso. Eu sei com base no estudo que eu faço. Não é saudável. Acontece, acontece. De tempos em tempos eu vou dar uma pancada dessa em um mês. Mas não é saudável. Sempre quando acontece isso, o mercado ele vem mastigando um pouquinho ali até dar outra pancada. Às vezes nem vai dar pancada, vai devagarzinho depois, vai no trote, né? Vai descansando. Então, não é saudável. Aí pensa comigo, eu de 8 contratos, ganhei 10 mil, aí 8 com 5 dá 13. Eu vou para 13 contratos de cara, velho. Imagina, se eu pego um drawdown, é a mesma história lá do começo. Subi com 2, dobrei 4 no topo, desci com 4. Olha o que vai acontecer comigo se eu sair de 8 para 13. Cara, sair de 8 para 13, velho. Ó, de 8 para 13, vamos fazer as contas? Vamos fazer conta. Dá o quê? 8 mais 50%? Ó, dá mais de 50%, pessoal. Acho que dá até uns 60, 8 mais 60%. Ó, vocês viram aí? 60%. É você pegar a sua empresa e aumentar 60% a quantidade de funcionário, quantidade de máquina. Porque você está acreditando que vai faturar mais. Legal, se for, legal. E se for uma coisa que for uma sazonalidade, uma coisa fora do comum, que você faturou muito naquele mês, ou 2 meses seguidos, mas não é a realidade, vai voltar para a média. Você vai se ferrar. Você vai ficar com um custo muito alto e vai quebrar. Vai ter que demitir. E aí gera custo, e aí você destrói seu caixa. Então, tem que ter expertise nesse momento. Então, por esse motivo, eu não fiz isso. Vamos ver o que, que eu fiz? Legal, então eu bati lá, me autorizou a colocar mais 5 contratos, ir para 13, de 8 para 13, vamos ver? Legal, o que, que eu fiz? Eu não fui para 13 não, eu fui para 10. Ou seja, eu fui covarde, né? Pô, Diego, você aumentou só para 10? É, eu aumentei só para 10, né? Fui para 10, legal. E aí veio o julho. Julho eu fui para 11, cara. Aqui, ó. Tá aqui, pessoal. Dia quatro de julho eu fui para 11. Por quê? Provavelmente veio 2 stop. Você quer ver? Aqui, ó. Dia 2 de julho, stop. 3 de julho, stop. Lembra que era para me aumentar para 13? E de 8 eu fui para 10? Legal. Então, eu aproveitei agora que veio 2 stop e aumentei para 11. Em vez de ir para 13 direto, você tá vendo como eu tô indo devagarzinho? Eu tô sentindo o mercado entrando. Então, legal. Fui para 11. E aí foi julho todinho com 11, legal? E aí eu aumentei para 12 agora, ó. Dia 1º de agosto. Veio 2 stops seguidos de novo e eu aumentei para 12. Mas por que, que você está aumentando, Diego? Porque a minha estratégia já autorizou. De novo, a minha planilha não me autorizou. Quando eu ganhei 10 mil, ganhei 10 mil. Não me autorizou a aumentar a mão de 8 para 13? Eu vou aumentar, eu vou contratar novos funcionários. Só que eu quero contratar aos poucos, não quero contratar de uma vez. Na euforia, não. Contratei 2. Legal, senti o mercado, entendeu? Veio 2 stop, veio uma fazinha, contratei de novo. Fui para 11 funcionários, né? E aí esperou 2, sentindo o mercado ali, legal. Se o mercado continuar bem, legal. Eu vou contratando devagarzinho, entendeu? E se o mercado dá uma pancada para baixo, aí eu contrato mais lá embaixo. Então, legal, o mercado devagarzinho ali, deu 2 stop de novo, fui para 12. E agora por que, que eu tô indo para 13? Porque agora eu vou atingir o que minha estratégia mandou. A minha estratégia já mandou eu ir para 13 em junho. E eu não fui. Olha que legal. Valeu a pena. Porque o mercado não foi embora sem eu. Ele ficou consolidado. Ficou não, Diego? Ficou, eu te mostro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Junho. A minha estratégia já mandou aumentar o contrato. Ou seja, julho eu aumentaria o contrato aqui, ó. De julho até agora eu não saí do lugar, ó.
Entendeu? Ou seja, se eu tivesse com 13, ele podia ter derretido com 13. Mas como eu fiquei com 8 e fui aumentando devagarzinho, ele não derreteu. Tá, Diego, mas vai dar na mesma. Você vai colocar 13 agora e pode ser que ele derreta com 13. Tudo bem, mas aí faz parte, entendeu? Eu não sei o que o mercado vai fazer. Eu sei que eu estou aumentando aos poucos. Ele vem uns stop e eu aumento. Ele vem uns stop e eu aumento. Até atingir o máximo que a minha estratégia permite, baseado no backtest. O máximo que o meu caixa permite nesse momento é 13. Meu caixa hoje permite 13. Já permitiu em junho. Só que eu vim segurando e aumentando devagar. Entendeu não, pessoal? Então eu espero ter ajudado vocês. E por que, que eu estou indo para 13? Porque, de novo, a proporção do aumento referente à quantidade que eu já tenho usado é quase insignificante. Não é insignificante, mas não dá muita diferença. Igual, se eu saísse de 8 para 13, lembra que ia dar 60% de aumento? Cara, isso eu não quero, tá? A minha estratégia eu não quero isso. Mais de 12 para 13, eu tô aumentando em 8%, cara. Eu tô aumentando o meu efetivo lá, dá 0,96, dá 1, arredonda para 1. De 12 para 13, eu tô aumentando em 8% a minha exposição no mercado. Eu tô aumentando o meu maquinário, seja lá o que for, em 8%, né? Então não vai ser algo assim devastador, entendeu? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Estou justificando porque estou aumentando o lote. Pensem assim, cara, né? Cada um tem um jeito de pensar, mas vocês que são novos, né? Tentem encarar o mercado assim, cara. Aqui é uma empresa, entendeu? Você precisa ter um planejamento bem definido, né? Ter um plano de negócio bem direcional para onde você quer ir. Tem bem claro, tem que estar bem claro, né? Senão você vai ter dificuldade, cara. Então pense assim, cuidado. Pô, Diego, eu tô operando 3 contratos, eu tava pensando em ir para 6. Cuidado. Pense nisso daqui, assista isso daqui 2 vezes se for preciso, né? Para tomar esses cuidados, porque você tá indo bem com 3, amigão. Só que você às vezes não sabe que a estratégia é natural, às vezes ter drawdown, né? Vai ter, cara, não tem ponto de correr. Todo mundo tem a sazonalidade dentro do mercado. Todo mundo vai ter, pessoal. Seja lá o que você opere, você vai ter, velho. Diego, eu nunca tive, cara, não acredito nisso. Todo mundo tem. Todo mundo tem os períodos ruins no mercado. Se não tem, é porque você ainda não operou o tempo suficiente para ter. Mas você vai ter, pode ter certeza. E aí é onde muitos são varridos nessa etapa. Tem as pessoas que são varridas do mercado por achar que ia ficar rico, né? Elas são varridas, perde tudo que tem e nunca mais aparece no mercado, né? Tem as pessoas que começam a dar certo, né? Tá na outra fase. Essa daí já venceu a fase da ilusão e tudo mais. Ela conseguiu evoluir, de repente conseguiu até ficar consistente. Ou até não tá consistente, mas já sabe que o mercado não é fácil, não vai ficar rico da noite pro dia, né? E ela começa a aprender a ser consistente. E quando ela fica consistente, ela cai num outro erro. Ela já passou da primeira fase. A primeira fase é, né? Você parar de ser burro, pensar que vai ficar rico e não quebra, sobrevivente. Vai para a segunda fase. Na segunda fase, o cara tá consistente ali, só que ele não é tudo ainda, velho. Vai ter muitas fases na vida ainda. Aí é a fase de aprender a aumentar a mão no jeito certo, na hora certa, né? Essa fase é importante, porque senão o cara tá consistente e aí, pô, sou consistente, tô com 3 lotes, velho, ganhei dinheiro, tal, e agora eu quero ir para 10 contratos. Ó que legal. O cara quer sair de 3 para 10. Ou seja, qual que é a probabilidade disso der certo, pessoal? Fala para mim, baseado nisso que eu mostrei para vocês. Eu saí de 2 para 4, quase me ferrei. Se eu tivesse ido de 2 para 10, porque eu dei aquela pancada para cima e falar, não, agora eu sou consistente, vou para 10. E aí? Eu não estaria aqui hoje. Garanto para vocês, eu não estaria aqui hoje. Até porque essa era a minha última ficha, eu já estava esgotado. Nesses 6 anos que eu estou no mercado hoje, eu já estava esgotado ano passado, né? Então, cara, pensem nisso. Pô, Diego, mas eu tenho um caixa, então legal, velho. Você saiu de 3 para 10 porque você tem caixa, você criou confiança na estratégia, você colocou mais dinheiro no seu caixa depois de ganhar confiança, você tá certo, não tá errado. Você tá errado se você tem um caixa limitado para operar e você quer sair de 3 para 10 contratos sem fazer sentido, sem ter caixa suficiente para 10. Você vai quebrar, tá? Então, esse vídeo foi para ajudar, trazer uma forma diferente de pensar, ou até mesmo você pense igual a eu, né? Comenta aí, queria saber seu pensamento, se você faz o seu planejamento de aumento de lote assim. Então, eu estou aumentando para 13, por quê também?
Olha essa sequência aqui. Tá consolidado, pessoal. Não tá o mercado aqui? Tá, mas olha no meu gráfico aqui. Eu vi um de 4 stop seguido, tá? Foi 4? Foi. Não tá o dia de hoje aqui, cara. Tá? Sem data final. Não, aqui, ó. Tá consolidado, não. Nós rompemos a consolidação, ó, pra baixo. Tá? Com o dia de hoje. Então, olha aqui, pessoal. Eu vi um de 4 stop seguido. Diego, 4 stop seguido é natural na sua estratégia? 3 é natural. 4 já começa a ficar já fugir do padrão, tá? E quando normalmente vem 4, 5 stop seguidos, já tá próximo de um dia de gain, tá? Não necessariamente. No pior cenário, eu já peguei 8 stop seguidos, fechou? Então, por conta dos 4 stops seguidos, eu estou aumentando para 13 contratos a partir de amanhã. Pô, Diego, você se sente seguro para aumentar? Cara, aqui não tem segurança, velho. Você se sente confortável? Não tem conforto, mano. É desconfortável, cara. Querendo ou não, agora eu vou sair de 960 de risco nessa conta para 1040. Parece besteira, mas uns números que muda ali de 900 para 1000 começa, né? Você vê agora um dia de perda é 1040, aí no outro dia 1040, 1040. Entendeu? É uma nova fase da vida, né? Mas não tem para onde, velho. E você quer crescer, velho? Dói, crescer dói, né? Você tem que se acostumar com a dor, encarar a dor, entendeu? Com disciplina, com planejamento, tá? Mais do que tudo, planejamento. Eu não estou aumentando a mão de forma imprudente, tá? Eu tenho toda uma estrutura financeira por trás desse aumento da mão, tá? Qual que é? Eu acabei de falar para vocês atrás. A minha estratégia mandou aumentar para 13 contratos em junho, tá? E agora que eu estou completando os 13 contratos. Então, já tem um financeiro por trás já, que já ficou na renda fixa. Olha que bacana essa troca de ideia. Esse dinheiro, esses 10 mil que eu ganhei, pessoal, de junho para cá é renda fixa, amigão. Entendeu? Então, querendo ou não, eu gerei uns R$ 300 até agora com renda fixa, só com esses 10 mil, tá? Olha que legal. Bacana, né? Então, é dinheiro que a gente vai fazendo em cima de dinheiro. Legal? Então, agora vamos para a nova fase, 13 contratos a partir de amanhã, legal? Vamos esperar aí. Eu espero o drawdown. Eu não espero momentos bons para o mercado, para minha estratégia agora. Eu estou esperando que a gente vai finalizar o mês de agosto ruim, tá? E para mim, falta 4 dias para finalizar o mês. Não tem problema. Se vir mais 4 stops seguidos, para mim vai doer? Vai. Mas não tem problema. A gente finaliza o mês ruimzinho, entendeu? E aí, se for ruim mesmo, se vir 4 stops seguidos esse mês ainda, nesses últimos 4 dias, legal, vai terminar o ano bem ruimzinho, tá? O mês, perdão. O mês bem ruimzinho. E aí, minha expectativa para o mês que vem, de repente, já seja um mês de 0 a 0 para positivo, tá? Já talvez não fique tão negativo. Agora, se ficar um mês levemente negativo, comparado à quantidade de contrato dividido até achar uma unidade negativa por contrato, se for um mês, foi negativo, mas não foi lá essas coisas, aí a minha expectativa para o mês que vem é um mês negativo de novo, entendeu? Como é que você faz isso, Diego? Não, cara, não, é expertise que a gente desenvolve no mercado operando. Igual eu falei, vai operando, operando, você vai desenvolvendo a sua forma de chegar ao mercado dentro da sua estratégia. Fechou, pessoal? Vídeo da semana, primeiro vídeo longo, tá? De novo, é um bate-papo. Para mim, é uma aula que eu tento ajudar as pessoas. É a minha contribuição para vocês aí, tá? Se gostou, comenta aí no final. Gostei, Diego. Vai me ajudar. Pô, já trabalho assim. Ou já penso igual você, entendeu? Comenta, não importa, tá? Pô, Diego, não pensava desse jeito. Cara, mas a partir desse momento eu vou. Você me deu um insight aqui, velho. Eu vou começar, né? A pensar mais ou menos parecido com você. Ou até melhor, não tem pior, melhor, pessoal. Tem a ajudar um ou outro. É isso que a gente tem. Fechou? Então, boa semana para vocês. Vamos finalizar o mês com disciplina, tá? O mêsinho meu, eu mostrei para vocês como é que ficou até o momento. Meu mês tá ruimzinho, hein, cara? Mas não tá ruimzinho assim. Nossa, que mês horroroso. Ó, meu mês tá 2.280. Se eu dividir 2.280, dividir por 12 contratos, ó, 190. O meu mês não tá assim absurdo, tá? 190 por contrato. Se a gente fazer as contas aqui, eu tô tomando de risco 80, 80, 160, tô com 2 R para trás, cara, né? Se a gente for ver, eu tô com um risco aí de 2 R para trás. É pouco, cara. Já eu considero um mês ruim mesmo para valer, falar, cara, esse mês foi ruim, velho.
5R para trás, 5R para trás de saldo, cara. Aí é, aí é um pouco dolorido, tá, pessoal? Aí com 12 contados nós estamos falando de 5 mil negativo, entendeu? Mais ou menos. Então, é isso. Troca de ideia de hoje, começando a semana, foi essa. Eu espero que vocês tenham aproveitado. O dia de hoje eu vendi mercado, tá? Mercado abriu. Hoje eu fui de venda e já tomei na cara, né? Paciência, tá? A gente volta aqui amanhã e vamos fazer a mesma coisa, tá? A sorveteria, pessoal, a fábrica de sorvete, não é porque tá na fase ruim ali um mês ou outro que não vende, né? Que é o nosso período de drawdown aqui, que ela vai parar de fabricar sorvete e vai fabricar chá agora. Não, cara. Ela continua todo mês ali fabricando a mesma coisa, melhorando o processo interno, melhorando a qualidade, né? Tentando minimizar ali os custos, reduzir um pouco o custo ali de uma coisa ou outra, né? Ela está sempre melhorando. Como reduzir custo, Diego? É igual eu. Quando eu comecei a criar minha estratégia ela tinha um stop de 500 pontos. E o alvo era menor, entendeu? E aí, como eu fiz a redução de custo e a maximização dos meus lucros? Reduzindo o meu stop e fazendo teste vendo se funciona. As empresas fazem isso. O cara fabrica sorvete, ele tenta reduzir ali os ingredientes, né? E aumenta o preço do sorvete. Não é assim que as empresas fazem? Olha a caixa de bombom. A caixa de bombom hoje é mó grande no mercado, né? Quando você abre ali, meia dúzia de bombom lá dentro e cada vez menor, né? E o preço cada vez mais alto. Só que aí eles melhoram a qualidade, né? Fica mais saboroso, às vezes, nem tudo fica. E é assim que as empresas fazem. Então nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos reduzindo o nosso tamanho do stop e aumentando o alvo. E vai fazendo backtest no passado para ver se funciona assim. Funcionou? Legal, olha que legal. Você reduziu o custo, entendeu? E aumentou, maximizou o lucro. Legal. Então, pensem desse jeito. Abraço, pessoal. Até mais.